Como já tínhamos comentado em oportunidades anteriores, o estudo dos gases é tão importante no mundo da ciência que ele é abordado em duas frentes distintas. Você efetua o estudo dos gases na disciplina física, bem como você aborda esse mesmo assunto na disciplina química. Em nossa apostila, capítulo de número 6, capítulo de número 23, na apostila 6, nós vamos abordar as características gerais e leis do estado gasoso, a equação geral do estado gasoso, a equação de Clapeyron. Alguns chamam de Clapeyron, outros de Clapeyron, eu faço opção pela segunda terminologia. Dentro do que a gente teve a oportunidade de abordar o assunto, nós iremos refazer esta forma de entendimento e, na sequência, iremos resolver as atividades pertencentes ao capítulo número 23. Quaisquer dúvidas que você tenha, iremos tentar trazer as informações pertinentes de tal forma que você consiga compreender bem esse assunto. Para começo de conversa, dentro do resumo que a gente possui de química, a gente pode afirmar o seguinte: existe um tripé no estudo dos gases. Existe um grupo de informações ou grandezas que são fundamentais na interpretação do entendimento, na forma de como enxergar o comportamento do gás, qualquer que seja ele. Pressão, volume, temperatura. Estas grandezas compõem o tripé do estudo dos gases. Quando você, por exemplo, aumenta a pressão no gás, o seu volume diminui. Quando você aumenta a temperatura de um gás, o seu volume aumenta. Ou seja, elas têm uma relação direta ou inversa de comportamento. Relações essas que foram estudadas por vários cientistas, nós vamos ter oportunidade de comentar cada uma delas, nos permite a primeira das equações matemáticas, é a lei geral dos gases. P1V1T1 igual a P2V2T2, onde esse número 1 significa estado inicial e 2 estado final. O P representa a pressão em atm, ou milímetro de mercúrio, o V, o volume em litros, o T, a temperatura na escala Kelvin. Alerto, Kelvin, você deve pegar, se for informado a temperatura em Celsius, somar 273. Esta é a lei geral dos gases. Nós vamos passar pelas informações que chegaram à formação desta lei através de estudo de alguns cientistas que nós iremos abordar em questão de minutos. Outro aspecto que nós vamos ter que levar em consideração como muito importante é a equação de Clapeyron. Nela, o físico Clapeyron, utilizando-se da constante do produto pressão e volume, traz para nós que esse comportamento vai depender do número de mols que você possui. Então, quando você encontra uma relação como essa, PV igual a nRT, deve compreender o que dela? P é a pressão, essa pressão em atm é o milímetro de mercúrio, N é o número de mols. Eu posso calcular o número de mols por esta relação aqui, ó, massa dividido pelo mol. M minúsculo seria a massa do gás dentro do recipiente e o M maiúsculo seria a massa molar desse gás. Esse R é uma constante. Esse R para o estudo dos gases vale 0,082 quando você estiver trabalhando com ATM. E o T é a temperatura dada em Kelvin. Então, matematicamente falando, com estas duas relações, nós conseguimos efetuar uma série de exercícios. Aqueles exercícios que envolvem cálculos matemáticos, certamente, serão possíveis de resolução utilizando essas duas ferramentas. Eu falei no início da aula das fórmulas da equação geral dos gases e da equação de Clapeyron. Você lembra quais seriam essas relações? P1V1T1 igual a P2V2T2. E Clapeyron, PV igual a nRT, onde esse N é a massa dividido pelo mol ou massa molar. De onde vieram essas relações? Vieram de estudos de cientistas importantes. Olha aqui, Robert Boyle. Ele teve a ajuda de um outro cientista chamado Mariotti, tá? Robert Boyle traz para nós uma transformação que ele manteve a temperatura constante. Como assim, Vanks? Transformação isotérmica. Nós vamos ter 3 tipos de transformações, 3 cientistas importantes que nos ajudaram. Eu vou comentar todas essas leis chamadas de leis empíricas.
O que é que Boyle fez? Analisou o estudo de uma amostra gasosa mantendo a sua temperatura. Ao se manter a temperatura, o que é que ele observou? A pressão exercida por determinada massa de gás ideal à temperatura constante é inversamente proporcional ao volume. Ele observou que essa relação aqui existe, ó, pressão e volume em grandezas diretas ou inversas? Inversas. Quando eu aumento a pressão de um gás, eu diminuo o seu volume. Quando eu aumento a pressão, eu diminuo o seu volume. E outra coisa muito importante que ele constatou experimentalmente falando, é que esse produto aqui, PV, não muda. Você vai variando pressão e volume. Você vai variando pressão e volume. Aumenta a pressão, diminui volume. Diminui pressão, aumenta volume. Se você fizer o produto do P, que é pressão, com o V, que é volume, vai sempre dar o mesmo valor. Então, o comportamento das transformações isotérmicas é dado a esse comportamento quais garantias vindo da lei de Boyle? Pressão e volume são inversamente proporcionais. Pressão vezes volume tem um valor sempre constante, ok? Aqui está a primeira informação importante, ó. P1V1 igual a P2V2. Está lembrado de onde vem agora? Olha só, contribuição do Boyle. Segunda lei empírica importante seria a lei de Charles. O que é a lei de Charles? Charles fez a mesma coisa que Boyle, só que ao invés de manter a temperatura constante, ele fez o estudo em cima de quem? Da pressão constante. O que é que ele concluiu? O volume ocupado por determinada massa de gás ideal, mantendo-se a pressão constante, é diretamente proporcional à temperatura. Volume e temperatura são diretamente proporcionais. O que é que significa isso? Charles ensinou para nós o seguinte: se você aquecer um gás, ele se expande, aumenta-se o volume. Matematicamente falando, ele constatou através de experiências que existe uma constante na razão, volume e temperatura. O que é isso aqui? Divisão. Se eu dividir o volume por uma temperatura, ele vai ser igual ao outro volume dividido pela temperatura que você variou. Ah, entendi de onde vem a relação da equação geral dos gases. P1, V1 vem de quem? Das transformações isotérmicas. Sobre T1, V1 sobre T1 da transformação isobárica. Isso se mantém, então vale para P2V2 igual a P2V2 sobre T2. P1V1T1 igual a P2V2T2. Lei de Charles, transformação isobárica. Observe que nós vimos, no primeiro momento, Boyle, transformação isotérmica. Segunda lei empírica, Charles, transformação isobárica. Falta quem? A isovolumétrica. A transformação isovolumétrica, também chamada de isocórica ou de isométrica, é a terceira lei empírica e se deve ao cientista Gay-Lussacy. Gay-Lussacy. Nós falamos do Boyle, falamos do Charles, agora estamos falando do Gay-Lussacy. O que é a transformação isovolumétrica? Ele fez os seus estudos, constatou experimentalmente algumas informações, mantendo o volume constante. Atente que o nome isovolumétrica tem dois nomes idênticos: isométrica, isocórica. Tanto faz você falar isovolumétrica, isométrica ou isocórica. Qual foi a conclusão de Gay-Lussacy na sua transformação mantendo o volume constante? A pressão exercida por determinada massa de gás mantendo seu volume constante é diretamente proporcional à temperatura termodinâmica. Quer dizer o seguinte: se eu fizer o aumento de temperatura, eu também aumento a pressão. Por quê? Ao aquecer, você aumenta a pressão. Existe uma relação também, que nós vamos ter oportunidade de comentar posteriormente, que quando a gente aumenta a pressão, a gente também influencia no comportamento do líquido interior de um determinado recipiente. Por exemplo, eu pego uma panela de pressão, aumento a pressão, obviamente, essa é a função dela. A água que tem o seu ponto de ebulição 100 graus vai modificar. Vai jogar esse ponto de ebulição para 120 graus aproximadamente. O que acontece? A água continua líquida com temperatura acima do ponto de ebulição. Por quê? Porque você jogou a pressão para cima, aumenta o ponto de ebulição. Quando a gente sobe, a gente diminui a pressão, consequentemente também diminui o ponto de ebulição. Se a água nível do mar ferve a 100 graus, lá no Everest, lá em cima do morro,
como a gente fala no linguagem popular, não vai ferver a 100 graus a água, né? Vai ferver a muito menos. Então, Gay-Lussac constatou experimentalmente que existe uma constante aqui, ó, na razão envolvendo pressão e temperatura, numa relação diretamente proporcional. Novamente, eu vou citar para você a equação geral dos gases, ó, passando por esses três maravilhosos cientistas. Boyle, Charles e Gay-Lussac. Boyle, Charles e Gay-Lussac trazem para nós a equação geral dos gases, P1V1T1 igual a P2V2T2. Depois dos estudos que eles fizeram, Clapeyron observou o seguinte, que esse comportamento ele varia proporcionalmente ao número de moléculas que você tem, o número de mols que você tem. Aí por isso que ele faz lá, ó, pega o estudo de Boyle, PV, igual a nRT. O que é que ele quer dizer? Ó, aumentou o número de mols, amigos, aumenta o valor da constante PV, equação de Clapeyron. E ela está aqui, ó. PV igual a nRT. Essa equação é conhecida como qual? Equação de Clapeyron. Pressão vezes volume igual ao número de mols vezes a constante R. Vamos, quem é esse R? Constante universal dos gases. Quanto é que ele vale? 0,082 se você estiver trabalhando em ATM ou 62,3 se você estiver trabalhando com a unidade milímetros de mercúrio. Queria lembrar para vocês que uma ATM é a mesma coisa de 760 milímetros de mercúrio. Isso aqui é a pressão nível do mar. Vanx, o que é o T? T é a temperatura em Kelvin. Não esqueça de somar 273. A temperatura em Kelvin é igual à temperatura em graus Celsius somado 273. Não esqueça dessas informações que são relevantes. Essa equação, se você quiser, você também pode fazer o quê? Você pode fazer ajustes, por exemplo, se você quiser saber, você pode passar o R para cá, você pode passar o T. São questões que você vai se adequando de acordo com a necessidade que você tem, tá bom? P1V1T1, P2V2T2 é a nossa equação geral. PV igual a nRT, equação dos gases. Vanx, equação dos gases, obviamente, no estado do gás ideal do Clapeyron. Quando falar, eu vou escrever aqui, só para que você entenda como facilita para a gente uma única relação sem você ter que aprender um monte. Quando você estiver fazendo exercício, que falar no exercício, transformação isotérmica, tu vem aqui, tira o T. Pronto, não vai ter que ficar decorando fórmulas. Quando você fizer um exercício e falar para você que é uma transformação isobárica, você vem aqui e tira o P. Quando você estiver trabalhando no exercício e no texto aparecer que esse exercício é uma transformação isovolumétrica, também conhecido como isocórica, você vem aqui e tira o volume. Não precisa ficar decorando 3 fórmulas, é só pegar a equação geral e cancelar aquilo que você tem como constante, beleza? Ótimo. Vamos agora fazer algumas abordagens finais da parte teórica para a gente poder efetuar a resolução de exercício em seguida. Segundo a hipótese de Avogadro, Vanx, quem é o Avogadro? O Avogadro trouxe para nós, amigos, uma relação de mensurar quantidades. Como assim? Quando a gente fala em dezena, a gente lembra de 10. Quando a gente fala em centena, a gente lembra de 100. Quando a gente fala de quilo, a gente lembra de 1000. O que o Avogadro fez? O Avogadro utilizou uma constante para poder trabalhar com o universo tão extenso que é o universo da química, o universo da física. Por quê? Porque para você trabalhar com partículas tão pequenas como os átomos, como as moléculas, e você sabe que a concentração delas em valor numérico é muito grande, é necessário que a gente tenha alguma relação. O que o Avogadro fez? O Avogadro fez a seguinte afirmação: volumes iguais de diferentes gases, submetidos às mesmas condições de temperatura e pressão, contêm quantidades de matérias iguais. Então, um mol, que ele chamou de 6,02 vezes 10 a 23, de qualquer gás vai ser a mesma coisa, submetidos à mesma condição. Olha só, 6,02 vezes 10 a 23 é igual a quem? Ao tal do mol. Um mol de qualquer gás, nas mesmas condições, irão apresentar o quê? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Se você se referir a volume, todos eles, em condições normais de temperatura e pressão, irão apresentar um volume de 22,4 litros.
Vamos esconder que é CNTP. CNTP são as condições normais de temperatura e pressão. Seria uma pressão de 1 atm com a temperatura de 0 graus Celsius. As leis empíricas, acabamos de falar para você, são essas aqui. Boyle, transformações isotérmicas. Charles, estudo dele, transformações isobáricas. Gay-Lussac, o estudo dele, pautado nas transformações isovolumétricas. Quais são as equações que eu preciso lembrar? PV igual a nRT, P1V1T1 igual a P2V2T2. Com essas duas aqui você consegue fazer praticamente tudo. Ah, mas aqui tem uma terceira que é a variação das massas. Na verdade, ela é a mesma forma. Se você olhar para cá, é a mesma coisa. O que ele faz aqui é simplesmente acrescentar, como ele está falando de massas, ele multiplica o número de mols nesta relação, tá bom? Não se preocupe, você vai conseguir fazer todas sem nenhuma dificuldade. Estas abordagens, elas são fundamentais no estudo dos gases. O que a gente quer que você faça agora? Agora nós iremos pedir que você estude novamente esse conteúdo, aproveite as aulas de física de seu professor que está abordando o mesmo assunto, assista nos nossos canais de comunicação essas aulas novamente, faça as atividades de seu capítulo correspondente, no caso aqui o capítulo de número 23. No nosso próximo encontro, nós iremos efetuar a resolução dos exercícios de sua apostila. No próximo encontro, nós iremos efetuar a prática de questões para que você possa deixar esse assunto devidamente esclarecido. Eu estou aqui à sua disposição para qualquer dúvida que você queira tirar, responder qualquer pergunta que você queira formular. Fique à vontade.